O São Paulo fechou a contratação do goleiro Carlos Coronel, do Nova York Red Bull, equipe da Major League Soccer, principal divisão do futebol dos Estados Unidos. O jogador brasileiro é naturalizado paraguaio, assinará vínculo válido por 2 temporadas. Aos 28 anos, Carlos Coronel chega de graça ao tricolor, uma vez que seu contrato com o Nova York Red Bull chegou ao fim. O atleta, constantemente convocado pela seleção paraguaia, deverá disputar a Copa do Mundo em junho de 2026 e é visto como um ativo importante para o clube. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Renan e confirmada pela Gazeta Esportiva, viu, pessoal? Coronel foi contratado para fazer sombra ao goleiro Rafael, titular absoluto do São Paulo. Até então, o jovem Young, formado nas categorias de base do clube, vinha sendo o escolhido para defender a meta tricolor na ausência do dono da bola, o dono da posição. Carlos Coronel também havia recebido proposta de outros clubes da Major League Soccer e do futebol saudita, além de sondagem de futebol europeu. Entretanto, a oferta do São Paulo acabou fazendo os olhos do goleiro paraguaio brilhar pela relevância da instituição no cenário brasileiro e sul-americano, pessoal. Do ponto de vista financeiro, o reforço é visto como positivo pelo São Paulo, que não precisou desembolsar um centavo para contratá-lo, já que se tornou agente livre nesta janela de transferência. Resta saber se ele será capaz de brigar pela posição com Rafael, unanimidade inteira internamente. Aí tem, pessoal. O Campeonato Carioca 2026 adotará um modelo financeiro diferente do atual. Em reunião realizada nesta terça-feira 23, na sede da FEG, os 12 clubes aprovaram uma nova distribuição de receita, que reduz as cotas fixas dos 4 grandes e direciona cerca de 70% do dinheiro para premiações. Por exemplo, as informações são do jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra. No total, arrecadado com o patrocinador, pessoal, Master, uma casa de aposta, 30 milhões de reais foram reservados para cotas fixas. Neste cenário, o Flamengo receberá 10%, 10 milhões, enquanto o Botafogo e Fluminense e Vasco ficarão com 6,6 milhões de reais. Anteriormente, o Flamengo embolsava 27 milhões, Fluminense e Botafogo recebia 3,5 milhões e o Vasco apenas 7 milhões. Por que o Vasco recebia tão pouco assim, pessoal? Paralelamente, outros 46 milhões entrarão em disputa conforme as performances esportivas. Os 8 clubes classificados às quartas de final garantirão 1 milhão cada. Além disso, o líder da fase de grupo, que terá declarado campeão da Taça Guanabara, receberá mais de 1 milhão de bônus. Já os semifinalistas embolsarão 5,5 milhões cada. Os finalistas somarão mais 5 milhões de reais, com o campeão levando um bônus adicional de 5 milhões, pessoal. Com aproximadamente 90 milhões em jogo. A nova estrutura amplia o peso da fase classificatória. Dessa forma, os grandes precisarão terminar entre os 2 primeiros de seus grupos para evitar confronto direto nas quartas de final e, consequentemente, o risco de perder parcelas relevantes de premiação. O Carioca de 2016 começa no dia 14 de janeiro. Pessoal, o que vocês acham desse dinheiro, e que será distribuído em cada valor? Diminuiu muito, de 27 milhões para 10 milhões, pessoal? O Flamengo, hein? Mas isso aí, E o Vasco, E o Botafogo e o Fluminense? E aí, o que vocês acharam? E a distribuição para os outros times pequenos? É o restante. Neymar, camisa 10, do Santos, passou por uma cirurgia no joelho na última segunda-feira, 22, e já iniciou o processo de recuperação visando o começo da próxima temporada. De acordo com a informação do jornalista Regis Quirino, do A Tribuna, caso o craque, que tem
contrato com o Peixe até 31 de dezembro neste ano, permanecerá, né, permanecerá na equipe da Baixada Santista. Ele deve desfalca, isso mesmo, branco, deve desfalcar o time no início do Campeonato Paulista, né? E também nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a recuperação está sendo reduzida, né? A recuperação está sendo conduzida por Rafael Mancini, fisioterapeuta particular do jogador, e a expectativa é de que Neymar esteja apto para retornar aos gramados no início de fevereiro, né? Com isso, o camisa 10 deve perder as 5 primeiras partidas do Campeonato Paulista. Além disso, também não deve estar à disposição na estreia do Santos no Brasileirão, diante da Chapecoense. Dessa forma, a volta de Neymar aos gramados pode acontecer em um dos confrontos contra o São Paulo. O Peixe enfrentará o rival no dia 1º no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e novamente nos dias 4 ou 5 pela sexta rodada do Paulistão na Vila Belmiro. E aí, pessoal, o que vocês acham do Neymar, pessoal? É como disse, quem pode, quem não pode, né, pessoal? O que pode fazer, né? O presidente da Federação Paulista, né, de Futebol, Reinaldo Carneiro Basto, demonstrou confiança no novo formato do Campeonato Paulista e afirmou que a mudança nos moldes da competição será positiva para clubes, torcedores e para o próprio calendário do futebol brasileiro. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o dirigente destacou que o estadual de 2026 será mais enxuto, decisivo e adaptado à nova realidade imposta pela entidade internacionais. Né? Segundo Reinaldo, a reformulação do Paulistão é uma resposta direta às alterações no calendário promovida pela FIFA e pela Conmebol, que reduziram o número de datas disponível para os campeonatos estaduais. Para ele, o momento exige adaptação e criatividade por parte das federações. Abre aspas, né? O Paulistão vai ser um sucesso, um campeonato diferente, mas enxuto, com uma quantidade enorme de jogos decisivos, com certeza vai ser um sucesso. Nós vamos nos acostumar, afirmou. O presidente da FPF reforçou que as mudanças não representam perda de qualidade, mas sim uma reorganização necessária para manter o nível competitivo do torneio a partir do momento que a FIFA e Conmebol avançaram significativamente no calendário do futebol. Nós temos que nos adaptar e ter criatividade e se entregar ao máximo para fazer competições tão boas como antes completou, né, pessoal? Eita. Novo Paulistão, né, apresentado oficialmente na Arena Mercado Livre, Pacaembu. O novo sistema de disputa do Campeonato Paulista se inspira no modelo da Liga dos Campeões da Europa, né? A principal mudança está no fim dos grupos fixos. Agora, o torneio será disputado em formato de liga, com todos os 16 clubes ranqueados em uma única tabela. Durante a primeira fase, cada equipe fará 8 jogos, 4 como mandante e 4 como visitante, enfrentando adversários de diferentes potes. Definido a partir de critérios técnicos, o pote A é formado por Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Santos, enquanto os demais clubes foram distribuídos nos potes B, C e D. O sorteio garantiu a realização de todos os clássicos estaduais e conforme de grande apelo, né? Já na primeira fase, né? Ao fim das 8 rodadas, os 8 melhores colocados avançarão, né, para as quartas de final, disputadas em jogo único. Né? Assim como as semifinais, a decisão está prevista para o dia 8 de março e poderá ser realizada em 2 jogos, né? Caso não haja conflito com o compromisso de clubes da pré-Libertadores. Né? Os 2 últimos colocados na classificação geral serão rebaixados ao Paulistão A2. Né? Outro ponto destacado pela FPF é o aumento de peso competitivo de cada partida, com menos jogos e confrontos diretos.
Entre as equipes de alto nível, né, desde o início, a tendência é de que um campeonato mais intenso e imprevisível. Além disso, a edição de 2026 contará com a implementação do impedimento semi-automático a partir das quartas de final. O Paulistão 2026 terá início marcado para o dia 11 de janeiro, com São Bernardo e Capivariano abrindo a competição. Eita, pessoal. E aí, o que vocês acham do novo Campeonato Paulista? Vai ser um sucesso, como o presidente da FPF disse, pessoal? O que vocês acham? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Se gostou do novo regulamento do Campeonato Paulista também, como vai ser, como vai ser bom ou não? O que você acha desse Campeonato Paulista 2016? Vai ser um sucesso mesmo? O Vitória definiu a data, né, de reapresentação do elenco visando a disputa do Campeonato Baiano de 2026. O grupo inicia os trabalhos no dia 26 de dezembro, já sob o comando do técnico Rodrigo Chagas. A apresentação marca o início oficial preparação rubro-negra, né? A temporada 2026 que terá o Campeonato Baiano como a primeira competição do calendário neste primeiro momento, né? O clube contará com um grupo reduzido de atletas formado por jogadores de diferentes setores de elenco, entre nomes oriundos da base e atletas que já fazem parte do plantel profissional. Outros jogadores devem se integrar ao grupo na próxima semana, conforme o planejamento do Departamento de Futebol. Atleta que se reapresentarão no dia 26 de dezembro. Né? Goleiros, né? Yuri Serna, Ezequiel, laterais, Paulo e Felipe Vieira, zagueiro Cauã, Edenilson, meio campista Zé Breno, Wendel, Lohan e Pablo, né? Atacante Felipe Cardoso, Luiz Miguel e Laua. Eita, pessoal. A Copa Africana de Nações, a AFCON, é o topo do futebol africano e já consagrou muitas lendas, mas quem marcou mais gols na competição e quais países dominaram o torneio. A seguir, confiram a lista dos principais recordes da história da CAF, incluindo as seleções mais vitoriosas e os jogadores que deixaram sua marca no torneio com feito de artilharia e longevidade ao longo dos anos. A AFCON 2025 começou no Marrocos. A AFCON 2025 começa no Marrocos em 21 de dezembro, que já começou já hoje, 24 de dezembro, né, pessoal? Amanhã 25, né, pessoal? Vamos lá. Nações mais vitoriosas na história da AFCON. Primeiro, o Egito, sete mais títulos. Os faraós conquistaram um feito inédito ao vencer 3 vezes consecutiva, né, nos anos 2000, 2006, 2008 e 2010, além de deterem o recorde de mais participações no torneio 28, mais vitórias 62 e mais gols marcados 168, simplesmente os melhores, né, pessoal? Segundo Camarões, 5, né, os Leões Indomáveis dominaram tanto nos anos 1980 quanto no início dos anos 2000, com um título consecutivo em 2000 e 2002. Terceiro, o Gana, 4, né? Os Estrelas Negras foram prisioneiros da AFCON, conquistando títulos nas décadas de 60 e 70, junto com o Egito. Gana detém o recorde de mais finais disputadas, 9. Quarto, Nigéria e Costa do Marfim, 3, né? A maiores artilheiros da história da AFCON. Primeiro, o Samuel Eto'o, Camarões, 18 gols, considerado um dos atacantes mais temidos. Pessoal, isso aqui nesse negócio dos artilheiros, né? Maiores artilheiros da história da AFCON, né? Primeiro, Samuel Eto'o, Camarões, 18 gols, considerado um dos atacantes mais temidos e respeitados do mundo. Eto'o é o maior artilheiro da história da AFCON. Segundo, Lauren Poku, né? Costa do Marfim, 14 gols. Poku foi destaque pela Costa do Marfim nos anos 70 e manteve o recorde de gols na AFCON por décadas. Ele ficou famoso por marcar 5 gols em uma única partida contra a Etiópia em 1970, um recorde em um só jogo. Né? Terceiro, Rashid Yekini, né, da Nigéria, 13 gols, conhecido como o pai dos gols. Né? Yekini foi peça-chave na era dourada da Nigéria entre os anos 80 e 90. Quarto, Hassan El-Shazly, né? Egito, 12 gols. El-Shazly detém o recorde de mais gols em uma única edição,
por um egípcio, né? 6 em 1963 e é o único jogador com 2 hat-trick na história da FCON. Ele marcou 3 gols em 63 e 70, né? Quinto, Patrick Mboma, né? Camarões, Roça Hassan, Egito e Didier Drogba, Costa do Marfim, 11 gols. Recorde de participações de jogadores, mais participações em edições, 8, né? Olha, Robert Song, Camarões, Ahmed Hassan, Egito, André Ayev, do Ghana, Youssef Massakini, da Tunísia. Mais jogos disputados, 36, André Ayev, Ghana e Rigobert Song, Camarões. Mais recorde de jogadores. Jogadores mais velhos, essa é o Shadari, né? Egito com 44 anos e 21 dias na final de 2017. Jogador mais jovem, Chivas Starb, Nizigo, Gabão, com 16 anos, 2 meses e 30 dias. Na FCON 2000, Nizogo também é o mais jovem a marcar um gol na história do torneio, balançando as redes contra a África do Sul em 23 de janeiro de 2000, aos 16 anos e 93 dias. Gol mais rápido, Ayman Marsu, Egito, com apenas 23 segundos contra o Moçambique em 94. Mais gol em uma única edição, Mulumba Nidaye Zaire, hoje República Democrática do Congo, né, marcou 9 gols em 1974, seguido por Lauren Poku, Costa do Marfim, com 8 em 1970, e Vicente Aboubakar, né, do Camarões, em 2021. Marcos de treinadores, né? Mais título conquistado por um treinador, 3, dividido entre Hassan Sherrata, todo com o Egito, seguidos 2006, 2008, 2010 e Charles Jarfi, né? Todos em Gana, em 63, 65 e 82. Títulos por 2 seleções diferentes. O francês Hervé Renard é o único técnico a vencer o torneio por 2 países diferentes, a Zâmbia em 2012 e a Costa do Marfim em 2015. Campeões da AFCON como jogador e treinador, Mahmoud El Gohari, né, Egito, e Stephen Keshi, da Nigéria, né. Outros recordes notáveis, maior sequência invicta, o Egito ficou 25 jogos seguidos sem perder entre 2004 e 2017. Disputa de pênalti mais longa, Costa do Marfim e Camarões, 2006, terminando em 12-11. Com mais participações consecutivas de uma seleção, Tunísia, 17, 94 a 2025. Eita, hein, pessoal? O Irã, que enfrentará o Egito na próxima na Copa do Mundo, né, dos Estados Unidos, em junho de 2016, considerou irracional a decisão de dedicar a partida à comunidade LGBTQIA+, né? A seleção iraniana, que se classificou para a competição em março, terá como adversário no grupo G Bélgica, Egito e a Nova Zelândia. Segundo o sorteio realizado na última sexta-feira em Washington, na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partida é contra o Egito, que acontecerá em Seattle, cidade americana com a importante comunidade homoafetiva, né, foi designada como Pride Gay. Pride, né, Game, né, jogo do orgulho LGBTQIA+. Segundo vários meios de comunicação que afirmam que a decisão foi tomada antes do sorteio, né, abre aspas, né, é uma decisão irracional que favorece um grupo de particular crítico. Nesta terça-feira 9, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, citado pela agência de notícia ISNA, abre aspas, nós, Irã e o Egito, nos opomos a essa decisão, acrescentou, sem mencionar o termo Pride Game, né? A televisão estatal iraniana indicou que Teherã contestará a decisão à FIFA. Segundo a lei islâmica e Sharia, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são proibidas no Irã e, em alguns casos, podem ser punidas com a pena de morte, né? A Federação Egípcia do Futebol expressou objeções semelhantes, segundo a imprensa do país. O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo não é explicitamente proibido no Egito, mas frequentemente é punido, né, por meio de leis formuladas de maneiras vagas que proíbe a depravação.
A Copa do Mundo de 2016 marcará a sétima participação do Irã no Mundial, organizado, né, conjuntamente pelos Estados Unidos e Canadá e México. Irã e Estados Unidos, que já foram aliados, né, próximos, não mantêm relações diplomáticas, né, e desde 1980, após a tomada de reféns na embaixada americana em Teherã, depois da Revolução Islâmica. O Irã, que havia anunciado um boicote no sorteio de sexta-feira, devido à recusa dos Estados Unidos em conceder visto e membros de sua delegação, acabou sendo representado por seu técnico Amir Galenoy, né? Uma ou duas pessoas a mais, anunciou um porta-voz da Federação Iraniana. Eita, aí, pessoal. O que você acha dessa notícia, hein, pessoal? Internet lá para aquele lado ali tem. Jesus Cristo, tem misericórdia. Eu ia comentar alguma coisa, mas. O Atlético Mineiro confirmou nesta quarta-feira, 24, a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge. O Galo anunciou que o atleta de 27 anos assinará um contrato de 5 anos com o clube. Abre aspas, né? O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge por 5 anos. A assinatura definitiva de contrato e o anúncio oficial ocorrerá após a realização e aprovação dos exames médicos, né, agendado para os próximos dias, disse o Atlético Mineiro em comunicado, pessoal. Renan Lodge estava livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Atlético Al Hilal em setembro deste ano. O lateral atuou pela equipe saudita por 2 temporadas, onde disputou 56 jogos com 4 gols e 10 assistências, né? O atleta foi revelado pelo Atlético Paranaense e jogou ainda no Nottingham Forest e no Olympiacos Olympique de Marseille, né? Olympique de Marseille, não foi Olympiacos da Grécia, não. Renan Lodge viveu seu período de maior destaque no Atlético de Madrid, chegando inclusive à seleção brasileira, né? Aí, pessoal. Aí, em 2016, no Brasil, né, jogou 3 jogos e 1 gol. 2005, no Al Hilal, 5 jogos e 2 assistências. 2004 e 25, Al Hilal, 37 jogos, 4 gols e 4 assistências. 2024, Al Hilal, foram 2 jogos e 1 gol e 1 assistência, né? Não, nenhum gol em 2024. Já em 2023 e 2024, no Al Hilal, 12 jogos e 2 assistências. Eita, hein, pessoal. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, apresentou nesta terça-feira, 23, o balanço financeiro e a apresentação de contas do primeiro ano de sua gestão, em evento realizado na Gávea, consórcio do clube, né? A temporada esportiva é extremamente vitoriosa e posicionou uma arrecadação recorde que ultrapassou a marca de 2 bilhões de reais. Durante a apresentação, BAP destacou o crescimento expressivo do faturamento rubro-negro, né, em apenas um ano, comparando com a receita histórica de outros clubes brasileiros. Ele ressaltou a solidez financeira do Flamengo neste mesmo cenário esportivo adversário e projetou no futuro ainda mais robusto para o clube. Abre aspas, né? O Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista econômico, afirmou o dirigente ao explicar que o clube possui caixa saudável, né, margem elevada e grande capacidade de investimento. Né? Aí, bastante, pessoal, muita grana, hein, pessoal, entrando na caixa do Flamengo. Olha, com base nesse cenário, o presidente sinalizou uma postura mais agressiva no mercado da bola nas próximas janelas de transferência. Segundo ele, o Flamengo gastou menos do que concorrentes diretos recentemente, mas isso deve mudar. Abre aspas, vamos corrigir essa rota, né, e não vamos deixar ninguém gastar, né, mais do que a gente no Brasil em nenhuma janela, declarou, citando a força financeira do clube e criticando modelos de gestão que priorizam contratações em vez do equilíbrio financeiro. Por fim, BAP traçou metas internacionais, né, para o Flamengo no aspecto econômico. O dirigente afirmou que o clube deu um salto significativo no ranking mundial de faturamento e agora mira posições ainda mais altas, né? Abre aspas, né?
Acredito que agora sejamos o 16º, acho que temos que mirar o top 10. E se der errado, fica lá no top 15, né? Dos maiores, disse, reforçando a ambição de consolidar o Flamengo entre as maiores potências financeiras do futebol mundial. Eita, hein, pessoal? E aí, o que vocês acharam, pessoal, do Flamengo agora, hein? O Goal, o Brasil, né? Ele fez bom, e se o Brasil tivesse uma Intercopa? Aí como é que seria, né? A primeira fase seria como? A Ponte Preta enfrentaria o Barras, o Barra de Santa Catarina, e o Paysandu enfrentaria o Bahia. Aí que talvez. Aí sim, aí ficava na esperança. Ou como é que ficava na espera, né? O Curitiba ficava esperando entre Ponte Preta e Barra. Aí na outra chave, né? Na segunda fase, o Corinthians esperava entre o vencedor de Paysandu e o Bahia, né? Aí sim, aí com certeza, aí sim, aí quem passasse desses confrontos, né? De Coritiba e Ponte Preta e Barra, e Corinthians e Paysandu e Bahia, enfrentaria na terceira eventual fase, né? Aí sim, aí a final, na final, aí o Flamengo esperaria, né? Como é que diz? Esperaria esses aí tudo, né? De Curitiba, Ponte Preta, Barra, Paysandu e Bahia, o Corinthians, aí o Flamengo fica só na esperança de receber. O que você acha assim do vencedor, né? O vencedor da Série C, né? Contra o vencedor da Série D e o da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Aí o Coritiba, o campeão, assim, o Coritiba, o campeão da Série D, na segunda fase, né? E o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo, como foi campeão brasileiro da Libertadores, ficaria na final. O que você acha de um campeonato desse jeito, desse modelo, hein, pessoal? Não sei se você viu isso, né? Eu quis passar essa notícia porque eu achei bem interessante esse, né? Quer dizer, quem gostou, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos, hein, pessoal?